23 de setembro, primeira gravação. Livro Márcio Lopes, capítulo 1, do Raízes da Infância, né? Do início de tudo. Márcio, conta pra mim, ó. A gente tem, o que a gente tem de informação no período de 0 a 17 anos? A gente começou que você tinha um sonho já muito definido na sua infância. Sim. Mas eu acho que nem é isso. A ideia é contar o bebê Márcio, a família, né? O seu pai e sua mãe conheceram Nazaré Paulista, e aí a gente consegue. Tá. Vamos lá. Bom, meus pais, Como chama? José e Luísa. Tá. Minha mãe, filha de lavradores, e meus pais também, sempre radicados em Nazaré Paulista mesmo, nasceram lá, toda a família. Sem razão, eu vou me perdendo aqui. Natural de Nazaré. Tá. Lembra que você contou que você nasceu em Nazaré? Sim. Mas por um período você quase não nasceu lá, né? Porque você estava em Minas, é isso? Meus pais, eles moravam na zona rural. Tá. Tanto a família do meu pai como a família da minha mãe. Minha mãe, aos 18 anos de idade, ela decidiu sair da casa do meu avô, Aníbal, e ela queria ter uma vida mais urbana. Então ela deixou a família e mais 4 irmãs, né? Então meu avô tinha 5 filhas, né? Minha mãe sempre foi o braço direito do meu avô, mas ela não quis ficar na zona rural. Ela foi trabalhar na cidade, na casa do delegado da cidade. Ela foi ser dona doméstica, empregada doméstica, aos 17 para 18 anos. Né? Solteira, que era do delegado da cidade. Ele casado, tinha 2 filhas, minha mãe ajudou na criação dessas 2 filhas, ele morou na casa dele, não voltava para o sítio, ficava na cidade a semana toda. E isso ela conheceu meu pai, ela foi para estudar, ela foi querer estudar, né? Mas ambos, nem meu pai nem minha mãe eles conseguiram concluir os estudos, enfim, fez só o primário ali mesmo. Minha mãe depois já de com os filhos criados, ela voltou para fazer, para estudar, né? Mas enfim, aí ela conheceu meu pai na cidade, meu pai também um jovem, querendo descobrir um monte de coisas. Ele foi contratado por uma empresa que fazia sondagens em represas, né? E era uma época ali, 1970, que estavam construindo-se muitas represas, né? A própria represa de Nazaré mesmo, que encheu em 1970, enfim. E aí ele viajava bastante, né? Ele ia para BH, Paraíba, então ele ficava tempos fora da cidade e voltava a cada 6 meses, enfim, para onde eles conseguiam namorar, né? E aí, passando já para a fase de casamento, quando eles casaram em 75, meu pai ainda estava trabalhando nessa empresa. Ele foi transferido para uma construção de uma barragem no interior de Minas, depois eu recordo o nome, mas eu não lembro agora. E ele casou e mudou-se com minha mãe para lá, né? E um mês antes do meu nascimento, meu avô... Você lembra a cidade que você morou? Isso sem estudo nenhum, ele fazia sondagem. Mas ele era o ajudante da obra ali mesmo, enfim, fazia nessas equipes de
de trabalho mesmo, grosseiro ali, de fazer a sondagem, né? Mas o ideal dele era sair da cidade, um homem jovem, enfim. Então foram duas pessoas que foram um pouquinho diferentes do tempo dele, né? Porco, eu achando que era da sua mãe, mas era da sua mãe e do seu pai, o DNA, Pois é, então, e aí só que meu avô, nesse momento também de 70 ali, onde minha mãe foi para a cidade, começou a encher ali a represa, ele terminou ali a represa, né? E meu avô tinha parte das terras dele onde a água cobriu, né? E nesse momento ele recebeu uma indenização da Sabesp e começou a mudar para a cidade, onde ele vendeu parte do sítio, recebeu uma indenização, comprou uma casa para ele e aos poucos ele foi adquirindo ali algumas propriedades na cidade, né? E a ideia dele era conseguir uma propriedade para cada filha, para que as filhas morassem ao redor dele. Então ele, no momento que ele conseguiu fazendo isso, uma filha que ia casando, ele ia colocando ela para morar numa casa dele. Só que ele não dava casa, ele cobrava aluguel das filhas dele. Simbólico, mas ele cobrava o aluguel das filhas dele. E quando eu estava um mês antes do meu nascimento, eu nasci em dezembro, ali no mês de novembro, ele insistiu muito para que meu pai deixasse de trabalhar lá e que viesse morar na cidade novamente. E ofereceu uma casa, falou, olha, estou comprando uma casa, vocês vêm morar nessa casa, vocês alugo um valor simbólico para vocês. E não sei se eu me lembro bem, eu bem pequenininho, mas eu me lembro. Aí ele também como ele estava na cidade, ele tinha que buscar uma renda para o meu pai e para minha mãe para conseguir com que eles viessem para cá, porque eles não tinham o que fazer em Nazaré, não tinha um trabalho para eles. Meu avô comprou um bar e falou para o meu pai tomar conta desse bar, vizinho da casa do meu avô, entendeu? Então a partir dali, ficou pouco tempo, claro, não ficou muito tempo com esse bar, mas a partir dali meu pai não saiu mais da cidade, ele foi se reinventando ali, um pouco como ajudante geral, um pouco como auxiliar de manutenção em hospitais, enfim. E contanto que no meu nascimento ele ficou acho que um mês trabalhando com meu avô, ele não quis ficar, ele conseguiu uma vaga de auxiliar de um hospital, e é onde ele conseguiu todo o parto da minha mãe nesse hospital em Atibaia. Eu acho que eu fui o único filho a ser um hospital particular, porque meu pai era funcionário desse hospital em Atibaia. Então foi muito por conta disso. Meu nome é Márcio, porque o médico operou minha mãe, chamava-se Márcio. Uma salada, né? Então, assim, um pouco bagunçado, mas pelo menos essa fase assim. Então... Eu consigo entender que assim, teve uma veia empreendedora dos pais, né, na medida do possível, e mesmo que você imagina só, o que deve ter passado na cabeça, né? Você tá lá em Minas, você volta pra cá, você começa a trabalhar com teu sogro, não dá certo, aí você vai trabalhar no hospital. Quer dizer, como é que consegue emprego? Sim. Né? Sem estudo. Sem estudo. Né? E lá, era muita vontade, né? Então isso que... E assim, o meu avô, ele foi o pai da minha mãe, que é uma grande referência para mim, ele sempre foi muito empreendedor. Então ele foi posso falar assim, um lavrador de êxito. E minha mãe poderia ter trabalhado com ele, poderia ter ficado na roça com ele, no sítio com ele, enfim. Mas ela queria conhecimento. Quando você diz que seu pai voltou de Minas para trabalhar com o seu avô, era para trabalhar na roça? Não, ele já estava na cidade, porque aí eu nasci em 76, aí foi o ano de 76 que ele já tinha recebido a indenização da represa, enfim. E aí ele já estava morando na cidade. E trabalhava com o quê? Que seu pai ia trabalhar com ele? Então meu avô comprou uma lanchonete, um bar no interior, assim, e deixou meu pai tomando conta desse bar, entendeu? Meu avô sempre viveu do sítio, né? Então ele manteve algumas plantações de eucalipto e tal, então ele vendia eucalipto
para olaria, essas coisas. Então ele sempre teve a renda dele, né? Uhum. E minha mãe, nesse momento, ela já tinha passado, ela já passou a ser dona de casa. Ela já não trabalhava mais, enfim. E logo após o meu nascimento, que foi ali o ano de 76, mais ou menos, meus pais já tinham pulado, assim, em vários empregos, mas acho que nos meus 2 anos de idade ele já entrou numa função de ajudante geral numa colônia de férias da cidade. E ali ele fez a vida dele toda ali, ele ficou ali até se aposentar mesmo, né? Só que a partir desse momento que ele foi contratado, como assim, ele teve o registro na carteira, que até então ele estava nessa fase aí dos 2 anos sem ter registro, acho que ele acabou se acomodando ali e levou até se aposentar. Só que todo o rendimento que ele tinha ali não nos dava um certo conforto nem para adquirir bens ou coisas dentro de casa, né? E foi onde minha mãe começou a fazer salgados para fora, né? Acho que nos meus 2 anos de idade, minha mãe começou essa vida de fazer salgados, né? Me fala do sofá marrom, sofá que você foi morar e tinha a cortina. Que casa que era essa? Então, essa casa que meu avô adquiriu e colocou ele trouxe meus pais de regresso aí de Minas. Era uma casa muito bem localizada, inclusive é a casa dos meus pais até hoje. Enfim, uma casa no centro da cidade, uma casa bem localizada, mas era a casa de um quarto só, uma cozinha boa. E minha mãe, a gente muito jovem, ela sempre fazia salgado, então ela não tinha tempo para cuidar da gente. Então ela sempre tinha uma prima ou alguém que ela deixava cuidando de nós ali, e ela fazendo salgado 18 horas por dia fazendo salgado, aquela cozinha cheia de massa de coxinha e tal. E a gente ficava brincando, tudo abandonado ali na sala, e ela olhando de longe, e aí era aquilo lá, era briga em cima do sofá, mas era muito assim, foi uma infância muito boa, a gente tinha um belo quintal, enfim. Então eu me lembro realmente desse sofá. Era um sofá que, sabe esses antigos de couro, e aí você abre e fica como um sofá-cama, que você puxa assim no sofá, e a gente abria e ficava ali como se fosse um pula-pula, entendeu? Tá. E até assim, esse é o vermelho ou é marrom? Esse é o vermelho, esse é o sofá vermelho, né? E a casa era assim, tinha um quarto grande, que era o quarto dos meus pais, uma cama de solteiro, que a minha irmã menor, a caçula, a Cristiane, dormia com eles. E a sala, que era uma sala grande, meu pai dividiu ela com um trilho de cortina e deixou um espaço de uns 2 metros no fundo desse trilho de cortina, onde era o quarto, onde tinha um beliche, onde ficava eu e minha irmã, a Leila. A gente dormia e... Você é o mais velho? Eu sou o mais velho. E para dar um ar de que era uma parede ali, atrás da cortina tinha a minha beliche, na frente da cortina tinha uma estante, que ficava a TV ali, e quem olhava falava assim, a estante, a sala, ninguém sabia. Eu abria a cortina e entrava pelo quarto. Era bem legal. Porque assim, a gente tem que visualizar o ambiente, quer dizer, era uma casa de um quarto, uma sala, uma cozinha. Isso, esse é o tamanho. Exatamente, tinha uma área que dava para a rua principal, as janelas direto para a rua, calçada, não tinha nenhum jardinzinho na frente, nada, enfim. Uma casa do interior onde de cara para a rua mesmo, né? Tá, e tinha um quintal? Tinha um quintal grande. Hoje a casa é bem maior, que a gente usou esse quintal para construção, enfim. Mas tinha um quintal onde tinha um pé de laranjeira, um pé de limão, a gente brincava de carrinhos, enfim. Construía estradinhas para brincar de carrinho e tal. Então a minha infância foi no quintal mesmo, brincando no quintal de casa. Entendi. Brincando com as suas irmãs. A diferença de idade entre elas? 1 ano cada um, mais ou menos.
anos, é diferença pouco. É pouca, né? Pouco, talvez a minha irmã caçou um pouco, mas ela é de 80, mas eu sou de 76, minha irmã 77, a Leila é 77, a Cris de 80. Tá. 76, 77, 80. Tá. E nisso, o que você lembra de Nazaré Paulista? De pequeno? Pode pensar. Bom, assim, Nazaré nunca teve eu nunca senti uma segregação das pessoas por posses. Então, era todo mundo amigo de todo mundo. Então, assim, não sentia essa questão, aquele é rico, aquele é pobre, não, entendeu? Então, a nossa amizade ali na cidade era dividida em dois grupos, a cidade baixa e a cidade alta. Então, os que moravam no jardim da igreja e os que moravam no jardim do colégio. Então, eu morava no jardim do colégio, então não tinha, assim, todo mundo era amigo de todo mundo, né? As nossas brincadeiras, o limite da brincadeira, por exemplo, vamos brincar de polícia e ladrão, até onde vale? Só vale no perímetro urbano, só vale dentro da cidade, não vale no sítio. Até onde eu posso esconder? Só na cidade, no sítio não. Meu Deus! Então Meu Deus! Era isso. Meu Deus! Não existia colégio particular. Então, todos os meninos estudavam no mesmo colégio. E você não lembra se tinha o riquinho, não tinha? Você não lembra disso? Era tudo um negócio? Tinha um Tá. rico, mas pra você ter ideia, o rico lá era filho de um professor. Entendeu? O rico lá, assim, da minha idade, o rico lá era filho de um dentista. Entendeu? De alguém que tinha estudado. Entendi. Então, mas é assim, é o comum, entendeu? Porque depois foram surgindo assim, depois outras gerações, o filho de um advogado mais tradicional, enfim, mas nessa época não tinha muito essa diferença, sabe? Aí, na adolescência você começa a perceber um pouquinho, ele tem um carro, usa o carro do pai e tal, e a gente vai de carona, enfim, essas coisas. Mas enquanto criança não tinha muito essa questão. Mas hoje, analisando para trás, assim, vendo a fotos, essas coisas, as nossas roupas era bem surradinha. Né? Então a gente comprava roupa para a festa. Quando que é a festa divina? A festa divina é em julho, então nós vamos comprar roupa para a festa. A gente só comprava roupa para a festa do divino, que era em julho, e para o Natal. A gente só tinha 2 ocasiões que comprava roupa. Tchau, Dê. Vocês estão falando aí? Tchau. Eu não tinha essa questão de, estou comprando porque preciso. Não. Eu tenho um trauma com roupa grande, detesto roupa grande, porque meus tênis sempre foram 2 números a mais, entendeu? Minhas blusas também sempre foram 2 tamanhos a mais, porque eu tinha que usar 4 anos uma blusa. Um tênis eu tinha que usar 2 anos. Lembra da fase do ano 2000? Que tinha aquelas línguas coloridas e tal? Meu sonho era ter um 2000, minha menina comprou uma Adidas. Só que eu tinha tanta vergonha de usar essa Adidas porque eu era magrinho e ela comprou ela comprou 2 números a mais, que era minha perna desse tamanho, uma Adidas desse tamanho. Então, cara, tudo desproporcional. Então hoje eu não deixo meu filho, o Zé Guilherme, usar o tênis grande. Você não vai botar tênis grande não, pode botar o dedo, vai apertar, vai botar isso aí. Mas tinha loja lá? Não, você lembra de loja? Não, a loja lá era uma coisa absurda. Pra você ter ideia só, nessa época de criança, eram 2 coisas que eu tenho muito na memória. Mercado não existia, a gente fazia compra na venda. E a venda era assim, arroz, feijão, era tudo a granel. Aí você tinha aqueles negócios, umas caixas de madeira. Aí você pegava, eu quero 1 quilo de arroz, você pegava aquele negócio de alumínio e colocava na balança para pesar 1 quilo de arroz, e era aquelas balanças que você colocava o pezinho para você fazer, não era nem aquelas balanças digitais, entendeu? Então você pesava ali, eu quero comprar uma lata de ervilha, a lata de ervilha, a
assim, tinha um balcão, então você chegava com a lista de compra no balcão, imagina só nós dois no balcão assim, eu ficava lá de fora, você me atendendo, eu quero comprar, você dava a lista na sua mão, e você lá de dentro do balcão tinha uma prateleira que ia do chão até o teto, com ervilha, massa tomate e tal. Aí eu falava, eu quero uma ervilha. A ervilha estava lá em cima, tinha uma mão assim de metal, que ele pegava assim, pegava a ervilha lá e colocava assim, a gente ia fazendo assim, a compra era feita assim. Isso foi até os meus 6 anos de idade. Acho que eu fui conhecer um mercado com esse negócio de entrar no mercado e pegar e passar no caixa depois dos 7 anos de idade. Fui ver um mercado na vida. Até então era venda. Então era cardineta, então você não tinha crédito nenhum, então anotava na cardineta, na padaria também. E. Por isso que parece que é outro país, né, gente? Porque a gente tem a mesma idade, eu não tive isso, né? Porque acho que eu morava na cidade. Eu converso com meu sogro hoje, meu sogro tem a idade do meu pai, 70 anos, a infância dele foi igual à minha. E o que ele viveu, eu também vivi, mas assim, ele já morava numa cidade, mas ele morava em Mogi, eu morava em Nazaré, então para mim era muito restrito, né? Mas era gostoso, sabe por quê? Porque lá, ó, a gente não tinha de condução, porque morava na cidade, a gente tinha uma condução, né, transporte, né? Eu tô falando linguagem de Nazaré já. Não, mas tem que ser. Porque assim, a gente não pegava ônibus, existia um táxi na cidade, que era do táxi do seu Mané, que era uma Brasília marrom, que ele ficava com o táxi dentro da casa dele. Então, quando alguém precisava de uma urgência, precisava de um táxi, a gente não ia no ponto. A gente ia na casa dele chamar o Mané do táxi. É um táxi só. Depois foi surgindo, mas a princípio era o seu Mané, e a gente ia lá na casa dele chamar ele, preciso do táxi, porque alguém está precisando ir para o hospital, às pressas. Ou era uma ambulância da prefeitura, ou era o táxi do seu Mané que a gente chamava. Então o ônibus não tem na cidade até hoje, não é grande, né? Então nunca teve circular, nunca teve nada, a gente fazia tudo na cidade. Mas antes que eu ia falar, antes do supermercado, da venda, eu ia falar outra coisa que você perguntou. Que a gente comprava roupa aonde? Roupa, isso. O nosso centro comercial lá é Atibaia, ainda é Atibaia, hoje tem muitas mais lojas lá, mas tudo que a gente precisava comprar de diferente. Quanto tempo está de distância? São 30 quilômetros. Na época era uma viagem de 1 hora. Na época era uma viagem de 1 hora, mas aí sim tinha ônibus. Mas hoje, 20 minutos de carro. Não. Mas tudo que você precisasse de um pouco diferente era Atibaia, é o nosso ponto comercial lá, né? Mas Nazaré tinha as vendas, tinha uma loja de roupas, mas eram essas roupas tipo vender chita, vender algumas peças só, mas era tudo mais tecido para você produzir suas coisas, que é a loja do seu Moacir. Você sabe o nome do dono, né? Você sabe o nome do taxista, você sabe o nome. Nossa! Mas era uma vida, porque ele tinha uma loja de móveis, que era assim, uma cama, mais a coisa assim, bem que era a loja do seu Reinaldo. Então era isso só, não tinha mais nada. Mas era assim, era muito próximo de tudo. A gente está a 100 quilômetros no máximo de São Paulo. Mas era muito, mas parece que é muito mais, né, do que 100 quilômetros, né? Porque do jeito que você fala. Quando assim, o hospital foi ter lá na cidade bem depois, mas era um posto de saúde só na cidade. Então, quando você precisava de um atendimento um pouquinho. Aí você nasceu nesse posto de saúde, então? Não, nasci em Atibaia. Você nasceu em Atibaia. Tá. Basicamente, lá tinha 2 opções. Ou era o parto na casa com parteira, minhas primas, a maioria delas nasceu com parteira. E eu e minhas irmãs nascemos foi para o hospital, enfim. Minha irmã em Bragança, eu em Nazaré. Mas lá era muito comum nascer de parteira, né? Eu tenho primas da minha idade que nasceram em casa. Mas e lá tinha um transporte que a prefeitura levava para os hospitais, e lá quem atendia o público era, acho que nem Atibaia, era em Bragança Paulista, era uma D20, uma caminhonete D20 com uma capota,
E aí, atrás da D20, tinha assim, na lateral dela, era 2 banquinhos de madeira, e no meio da caçamba, o pneu step ficava solto ali. Então, as mães iam sentadas no banquinho e as crianças iam sentadas no pneu step. A gente pegava Fernão Dias. Mentira! Pra ir lá? Pra A gente ia Atibaia? na caçamba de uma D20 azul, eu lembro disso. A gente esperava, ela saía todo dia às 6 horas da manhã de Nazaré, falava, quem vai para o hospital, a D20 vai sair às 6 da manhã. Aí você ia para a D20, quem coubesse subia na caçamba da D20 e ia para o hospital. E aí você ficava, o seu atendimento era 9 da manhã, você ficava até 17 e esperava todo mundo passar para vir embora, entendeu? Então a gente passava o dia inteiro lá, para nós era um passeio, a gente estava saindo da cidade, era uma delícia. Gente! Não, é muito louco isso. Então, quantas coisas que assim, eu nem saí ainda do... A gente nem entrou na minha vida, eu estou contando mais ou menos como era a vida em Nazaré, porque, entendeu? porque entender tudo isso dimensiona por que você se encantou com o Escort ZR3, entendeu? Sim. Então assim, por exemplo, a gente percebe a simplicidade do local, a escassez dos recursos, em especial, a festa do Divino e o Natal era comemorado porque comprava-se roupa. Então dava uma ênfase muito grande, uma importância muito grande para a festa do Divino. Nossa, parava a cidade, a festa lá pegava a cidade toda. Só. Então era barraca, a cidade inteira cheia de barraca. E aí, e todo ano tinha histórico de vir as mesmas barracas, né? Hoje, infelizmente, acabou. Mas na frente da minha casa tinha uma barraca de doce, de pudim e tal. Seu Arlindo, nossa, lembrei o nome dele. Sabe o que ele fazia? Ele dormia na barraca e ele pedia autorização nossa para usar o nosso registro de água e o nosso ponto de luz. E minha mãe fornecia água e luz para ele. Quando acabava a festa de vinho, tudo que sobrou de doce ele dava para nós. Então eu ficava 5 dias de festa lambendo aqueles doces, mas só ia comer na hora que ele ia embora. E uns pudins, uns quindinhos assim, ele deixava naquela barraca de doce. Eu acho que até hoje eu gosto de pudim. Aqueles pudim de festa, é verdade. Né? E era assim, era a festa inteira. Mas você não tinha dinheiro vou comprar um doce, não? Não tinha dinheiro para comer um lanche, não. Minha mãe vendia salgado, então a gente acabava. Um dia da festa, eu vou comer um lanche. Antes de acabar a festa, eu ia comer um lanche de pernil. Entendeu? Um X calabresa, alguma coisa assim, que era na barraca do lanche. Essa era a fartura, esse era o exagero. Esse era o exagero. E um parque de diversões, onde ali a criançada ficava o tempo todo no parque de diversões, mas a gente, o que conseguia algumas coisas, às vezes, pagava uma roda gigante, um carrinho bate-bate ali para você brincar e tal, mas a gente esperava assim, no dia que fosse, a festa estava acabando, antes de desmontar o parque, ele dava um monte de ingressos para a prefeitura, acho que era um acordo comercial que tinha com a prefeitura para pagar, e era distribuído na escola. Então a professora levava a turma toda no parque e a gente passava, assim, depois que acabou a festa, a gente fechava o parque para a escola. Então a gente ficava ali o dia inteiro andando no chapéu mexicano, roda gigante, carrinho bate-bate, com ingressos que a prefeitura, junto com o parque, dava para as escolas. Que legal! Isso já ali, eu entrei, eu não fiz prézinho, no final eu entrei na escola com 7 anos de idade. Então foi... Antes do término da festa. Ingresso. Isso então a gente consegue visualizar que era... Isso aos 7 anos. Com 7 anos, Mas antes, você já lembra, pequenininho, dessa movimentação da cidade? Já, porque assim, a cidade, essa festa, só acho que até os meus 14 anos de idade, 15 anos de idade, essa festa foi muito tradicional lá. A cidade realmente parava tudo, todo mundo deixava de fazer o que estava fazendo para viver a festa. Eram 7 dias de festa.
que se vivia só disso, entendeu? A cidade não tinha como, era intransitável, era barraca da igreja até porque assim, a cidade, ela tá você passou lá, né? Ela tá num monte, né? Assim, você tá indo para Atibaia, você vê pro seu lado esquerdo ali, tem uma parte alta, a parte baixa. A parte alta tá a igreja, a parte baixa tá o cemitério. Então a festa começava com o parque aqui do lado do cemitério, barraca até a igreja, então ficava a cidade inteira assim, na rua principal. E eu morava nessa rua principal. Então eu sempre morei na rua principal. Eu ia a pé pro colégio, a 200 metros na porta do colégio. Então essa casa de um cômodo, de um quarto, tudo era a casa que era na rua principal. Na rua principal, até hoje. Ela é assim, ela só tem essa rua principal e eu sempre morei na rua principal. Então fui para a escola a pé a vida inteira. Nunca precisei pegar uma condução. E você é sozinho? Ou sua mãe levava? Acho que eu não me lembro da minha mãe levando. Porque ela Com trabalhava 7 anos, eu acho que não, porque 7 anos só. Eu acho que com 5 anos de idade ali você já veio de rua. E era a escola, tinha um jardim e tinha um parquinho, que era o parquinho da cidade, com balanço, gangorra, essas coisas, né? Uhum. E nesse parquinho tinha um sistema de som que todas as noites, às 18 horas, começava. Nossa, que coisa, cada coisa. Era um senhor lá chamado. Eu não sei o nome dele, mas a gente chamava ele de Sidão, né? E ele falava, começava lá, discoteca do Sidão, né? E colocava música da cidade, e aí reunia todo mundo naquela praça, os pais, as mães, a gente no parquinho brincando na areia, fazendo castelo de areia. E você diz que parquinho é gangorra. Mas imagina só, com um escorregador, tudo cheio de areia. Então, o que eu me lembro, com muito pequeno, acho que na idade do Gustavo, hoje seu filho, assim, eu ia e voltava do parquinho sozinho, com os meus carrinhos, levava carrinho para brincar na areia, essas coisas. Que coisa louca, né? A gente pensar. E ficava, depois minha mãe ia buscar no parquinho, voltava no parquinho, mas não tinha muita coisa assim Porque a gente consegue sentir a atmosfera até mesmo como é que eu posso dizer? Quando você é muito, uma ingenuidade, uma pureza, né? Porque você não vê maldade. Não tinha. Né? Não tinha maldade, assim, todo mundo conhecia todo mundo ali e tal. Mas assim, existem muitas lembranças. Eu vou falando, eu vou lembrando, como se eu estivesse me vendo nessa época. Né? Nessa época meu pai já trabalhava na colônia de férias, né? E aí a gente entra na história da colônia de férias que você viu uma oportunidade. Só eu vivi isso com meu pai, a gente, raras as vezes nós ficamos com um carro, a gente nunca tinha. Então, eu com 4 anos de idade, essas coisas assim, um pouquinho mais, acho. Eu vou falar da época que eu já estava, porque eu lembro na escola, das férias da escola. Em julho, dezembro, eu ia trabalhar com meu pai. Então, ele tinha uma Caloi 10, marronzinha com a garupeira, tá lá. Então eu me lembro que eu acordava com ele às 5 da manhã, minha mãe me levantava, fazia a marmita dele, preparava o café, tal, colocava na mochila dele, eu ia trabalhar com meu pai. E eu ia na garupa da bicicleta com ele. Então nos morros eu descia para ajudar ele a empurrar a bicicleta, nas descidas ia, fica um pouco na zona rural da cidade, uns 15 quilômetros de bicicleta, assim, mais ou menos. Então ele entrava no serviço às 7 da manhã e chegava lá, assim, meu pai ajudante geral, mas todos eles tinha só um encarregado que ficava na cidade. Porque o que era essa colônia de férias? É um sindicato que é para metroviários e funcionários da Sabesp de São Paulo. Então, durante a semana, só nas férias que tinha movimento. Né? Fora férias, era fechado e só tinha movimento sexta, sábado e domingo. Né? E nas férias ficavam as famílias, 60 casas, ainda são 60 casas,
E esses metroviários, funcionários da Sabesp iam passar as férias lá, né? Então eu ia com meu pai carpia, podava, roçava. Eu gostava muito de ajudar ele, achava que estava ajudando, então eu carregava enxada, essas coisas. Eu gostava meu pai cortava, porque era muito, muito gramado, então ele ia com a máquina de aparar a grama e eu ficava com o rastelo, fazendo as pilhas de grama para colocar no carrinho. Eu gostava de dirigir o carrinho cheio de grama para ir levando para um canto assim, né? Mas eu começava também a brincar com os meninos de São Paulo, então ia o pessoal lá de Santa Amaro, de Osasco e tal. Eu começava a brincar com eles, ia na piscina, ia jogar bola. Então eu tive esse prazer de viver num clube, mesmo sendo filho do funcionário, eu vivia o clube, né? Então foi ali que eu comecei. Você sentiu alguma discriminação? Nenhuma. Você se sentiu menor? Nunca. Você não ficava meio envergonhado? Eu era abusado. Meu sonho nessa época tem um encarregado que era o Divino, né? A gente chama, o apelido dele era Divino. E ele não morava em Nazaré, ele era de São Paulo, então ele só vinha no final de semana e tal. E nessa época eu estava enchendo o saco do meu pai com 7 para 8 anos, que eu queria uma bicicleta. Porque meus amigos já estavam comprando uma bicicleta, uma Calecross, tal, não sei o quê. E meu pai não podia comprar, não podia, e eu queria muito uma bicicleta. Aí esses encarregados, lá eu era bem quisto pelos amigos do meu pai, ele gostava porque eu era um prestativo e estava sempre ali brincando com eles. E esse encarregado gostava muito de mim. Então ele chegava lá e pagava sorvete e tal, essas coisas. Eu vou te dar uma bicicleta. Não, minha filha, acho que tem uma bicicleta em casa, tá? Minha filha já está grande, vou trazer uma bicicleta para você. Só passou um mês e ele chegou com essa bicicleta. Era uma Caloi, aquela cecizinha de cestinho, rosa. Eu não aceitei a bicicleta. Eu não aceitei, eu falei, não é isso que eu pedi, não é isso que eu quero. Não, eu vou comprar uma bicicleta, quando quiser eu quero uma bicicleta, eu quero uma Caloi Cross. Eu não aceitei. Meu pai falou, mas pega, é dado, é de graça. Eu falei, não, pai, não quero. Eu não peguei. Eu não aceitei a bicicleta. O filho de um outro amigo do meu pai, que também ia na época lá, acabou aceitando a bicicleta, mas eu não aceitei. Aí passou um mês, meu pai conseguiu comprar uma bicicleta usada, aquela Cross azul, de aro de fibra e tal. Uma bicicleta zoada, mas era uma Telecross. Entendi. Eu não aceitei. Falei, não. E meu pai falava, como que você não vai aceitar? É de graça. Tá te dando. Eu falei, não quero, pai. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Eu falava que não queria bicicleta. Que coisa. Eu não aceitei a bicicleta, você acredita? Eu lembro disso hoje. Que coisa. Não, porque eu acho que ele pensou assim, não, foi de coração. Mas ele falou, não tem qualquer coisa que eu der pra ele, ele aceitar, mas também eu também não fui pensando nisso também, que eu fiz, eu só não quis. Eu falei, não é isso, não quero isso, porque eu sabia que eu queria. Eu sabia que eu queria uma bicicleta ou uma Calecross. Chato, né? Gente! E aí dentro desse período ali da colônia de férias, ali eu comecei eu acho que eu comecei a fazer meus primeiros negócios. Tá. Não, um pouquinho assim, é claro, na festa de Divino já, eram algumas ocasiões nas áreas que se paravam, festa do Divino e finados, festa de finados também, né, que é 2 de novembro, né, então a cidade para também. Então acho que eu tava foi muito nessa época também, que eu já tinha 7 para 8 anos de idade ali. Eu não me pediam, minha mãe nunca falou nada tal. Eu que pedi uma caixa de isopor e pedi para ela fazer gelinho e fui vender gelinho na porta do cemitério, no dia de finados. Sei lá, eu acho que eu chupava mais do que vendia. Eu não tinha vergonha de fazer essas coisas, só. Mas de onde você tirou caixa de isopor? E gelinho? Porque meu pai às vezes levava eu em estádio para assistir jogo de várzea, assim, né? E aí na arquibancada passava os caras com a caixa vendendo um picolé, uma cerveja, sei lá. E eu via isso ali no meu pai falava, eu vou vender algo, né? Aí eu vendi gelinho,
eu vendi também nessa época, montou um ferro velho lá em Nazaré. E esse ferro velho, ele trocava. Só fechar. E você vendia bastante de gelinho? Acho que eu vendia bem, porque acho que os caras achavam, assim, o pessoal achava bonitinho, né? E comprava, acho que eu vendia uns 6 gelinhos por dia. Assim, Que isso! Que isso! Vendia, eu lembro que eu ia repor, corria em casa, na hora que eu vendia, eu ficava contente, chegava em casa, batendo na caixa, mãe, acabou, tem mais. Que isso! Aí eu voltava a vender meu gelinho. Tá, aí volta pro ferro velho. Aí nessa época também tinha, aí quando não tinha evento, tinha o ferro velho que o cara comprava também. Aí eu saía no supermercado pedindo papelão, ferro, essas coisas, e levava para vender por peso também lá. Às vezes ele não me pagava, às vezes ele me dava frango e dava pintinha amarelinho. Teve uma época que eu tinha no quintal de casa acho que uns 20 frangos. Meu pai não aguentava, vai ter aqueles frangos. Acho que é por isso que eu não gosto muito de frango. A gente comeu tanto frango na vida. Fora os frangos que a minha irmã fazia coxinha, e tudo que sobrava do frango virava mistura, a gente chamava de mistura, né? Então ela usava o peito, essas coisas que tinha carne para fazer a coxinha, então sobrava o pé, o pescoço, o fígado, a moela, e aí essa era a nossa comida durante a semana. Eu falava, eu quero pescoço, eu não gosto de pé. Eu ficava com o pescoço e com a moela que eu gostava. Pra sentir como é que era, né? Tudo era aproveitado. Tudo era aproveitado, só. Entendi. Tudo era aproveitado. Então, mas foi assim, nessa época realmente era muito. E tem a questão das minhocas, né? Isso foi na colônia de férias, quando eu identifiquei ali que, assim, tinha uma lanchonete, e aí eu partilhava a marmita do meu pai. Então, na hora do almoço eu ia lá, a gente dividia a mesma marmita. E café, ele levava garrafa de café, levava um pãozinho também para tomar um café, mas aí eu já começava pela manhã. Então era assim, chegava na colônia de férias às 7 da manhã, meu pai chegava às 6h30, tomava um café, e tinha uma lanchonete dentro da colônia de férias, certo? Essa lanchonete fornecia desde lanche, mas também alguns suprimentos básicos de mercado mesmo, e também pãozinho. Pãozinho tinha uma padaria na cidade que eles levavam, tinha um carro que entregava, que abastecia alguns, vamos chamar de boteco, mas alguns barzinhos de sítio, com um pãozinho, com pão pão doce, essas coisas, né? Que era uma rural que fazia essa entrega, e era o seu Pepe. Você vê como é que se presta atenção em carro, né? É a D20, é a rural. E o seu Pepe era sócio de uma padaria no centro, que eram 2 irmãos, né? Era o seu Ramiro e o seu Pepe, 2 espanhóis. E morreram já faz um tempinho. O seu Ramiro ficava na cidade, comandando a padaria, que era a única padaria da cidade, e o seu Pepe fazia entregas para bares e pontos comerciais na zona rural, né? E quando o Pepe chegava lá na colônia de férias, tinha uma portaria, que era a recepção, uma porteirona assim, então, o que eu ia fazer? Na hora que o Pepe estava chegando com a rural dele, eu saía correndo e eu para abrir a porteira para ele. No que eu abria a porteira para ele, ele me dava um pão de coco. Ele me dava, então toda vez ele já separava. Menino, me dava um pão de coco. Todo dia eu ganhava um pão de coco mesmo, já tinha garantido meu café. No seu pé, era um pão de coco que eu gostava muito mesmo. É aqueles quadrados que vai cortando, vai rodando assim, sabe? Tem aquele coco com gelo, que fica aquele amarelinho, né? Era um pão de coco desse tamanho, assim. E aí durante o dia eu ia inventando as coisas, assim. Eu percebi que o pessoal gostava de pescar. E aí eu passei, assim, quando meu pai não estava trabalhando, ele estava pescando. Então eu ia pescar muito com meu pai. Então eu aprendi essas coisas de pescaria muito cedo. Então o único divertimento e passatempo do meu pai lá foi pescaria. Então tudo que era pescaria ele me levava. Então eu aprendi o que era a melhor isca e tal. Então, e lá, essa colônia de férias, ela fica na represa. Então o pessoal vai para pescar. Então as esposas ficam na piscina, à noite se reúnem para tomar cachaça no boteco, mas muitos deles passavam o dia pescando.
E aí eu vi que todos eles iam num lugar para tirar a minhoca ali, né? Só que eu também pescava, eu não sabia onde tinha a minhoca, né? Eu comecei a juntar uns copinhos descartáveis lá que tinha na lanchonete e comecei a encher esse copinho com terra e colocava lá umas 10 minhocas em cada copinho. E ficava na portaria para fazer a ficha de quem entrava, né? Então todo dia chegava gente, saía gente. E também o pessoal da portaria, que eram os amigos do meu pai, falava, ó, vai pescar? Vai, ó, tem minhoca aqui. O Márcio tá vendo minhoca. Então eu já ficava ali fazendo, vendia como se fosse um real, um copinho de minhoca, né? Às vezes o cara me dava um pouco mais, 10 reais, porque achava legal, né? Então eu ficava ali como vendendo minhoca para eles. Isso é uma coisa que eu fiz para ganhar dinheiro e para consumir no bar ali mesmo. Outra coisa foi quando eles pescavam também, lá eles gostavam de pescar, mas eles não sabiam limpar peixe, né? Eu aprendi muito cedo a limpar peixe. Eu limpava peixe bonitinho com tesoura, tirava o couro da tilápia e tal, essas coisas, né? Então eu me oferecia para limpar os peixes que eles pegavam. Por isso você sabe cozinhar, não? Eu, assim, cozinhar, eu sempre vivi muito perto disso, mas eu nunca cozinhei antes de me casar, acredito? Eu fui cozinhar depois que eu me casei, que eu ficava eu não me lembro de cozinhar enquanto eu era solteiro, essas coisas assim. Não, vivi muito próximo de tudo, mas minha mãe ela não gosta de cozinhar. Sua mãe não gosta? Porque ela passa muito tempo fazendo salgado. Então, a nossa refeição era o arroz, feijão e às vezes uma mistura, era a coxinha, era uma esfirra. Então, no final de semana fazia uma macarronada e tal, mas durante a semana era o que tinha. Então, ela não gostava de parar para fazer almoço, porque a gente não ia atrapalhar o dia dela, né? Então, ela nunca foi de... Porque a comida para elas é mais um trabalho. Ela passava muito tempo no fogão ali, então eu vou parar no fogão para fazer uma comida muito elaborada. Não, ela botava o feijão para cozinhar lá, o arroz e ficava. Você lembra sua mãe reclamando? Minha mãe não reclamou, mas nós tivemos uma fase muito difícil, que é todo esse período que eu estou te falando, até. Isso foi bastante só. Até quase a minha formatura, até os meus 20 anos de idade. Meu pai foi alcoólatra. Meu pai foi alcoólatra severo mesmo, não foi um cara agressivo, mas ele saía do trabalho às 17, até chegar em casa ele parava em tudo quanto era bar. E ele chegava em casa umas 19 horas já sem condições, não falava nada, então ele não falava uma palavra, não brigava com ninguém, mas ele ia comer, o talher caía, e aí minha mãe ficava muito nervosa com isso e tal, ia dormir, não falava nada. No outro dia, acordava às 5 da manhã, ia trabalhar e pronto, né? Nunca vi ele aumentando a voz com a minha mãe nunca reclamou de agressão, nada, mas eu sei que ela sofria muito com isso. Ela sofreu muito com isso, contanto que, pulando um pouquinho só para como encerrou isso, eu lembro que a gente estava numa festa do Divino, e aí minha mãe já tinha, depois a gente passa nessa parte um pouquinho mais pra frente, né? E como minha rua era a principal, em determinado momento minha mãe quis abrir uma casa de esfirra também, né? Isso, aí foi de onde eu vendia frango para pagar a faculdade e tal. E isso a partir dos meus 14, uns 15 anos de idade ali, minha mãe quis abrir uma casa de esfirra. E essa casa de esfirra ficava bem na rua, era uma garagem, né? A gente derrubou o quarto dela, aí a gente já tinha aumentado a casa pro fundo e tal. Quando era o quarto dela de frente para a rua, a gente fez uma garagem, e essa garagem ela transformou num comércio, né? Então meu pai ainda trabalhava, nessa época não estava aposentado, então ele ficava de manhã durante o dia na colônia e à noite ele ficava no bar. E eu invertia, durante o dia eu ficava, já com 14, 15 anos, eu já estava com conta de bar. Eu ficava ali na lanchonete cuidando da minha mãe, eu e minhas irmãs, minha mãe ficava na produção, e à noite meu pai trabalhava. E na época da festa divina, né, que eu estava brincando com os amigos, assim, passeando com os amigos, aí eu falava, mas seu pai tá bêbado dentro do bar lá, tá todo mundo pegando bebida lá. E eu lembro, acho que eu tinha isso, um pouco mais velho, acho que talvez meus 17 anos, eu cheguei no bar e expulsei todo mundo do bar, porque tipo, pra forma que o bar não conta de ninguém. Baixei a porta do bar, esse dia eu briguei muito com meu pai, e eu falei, olha, eu não sou a favor disso não, mas se o senhor continuar dessa forma é melhor que o senhor vai embora
dessa casa. A mãe não tem coragem de falar isso pro senhor, mas do jeito que tá, não dá. A gente não aguenta mais, a gente não quer. A gente não quer o senhor aqui dentro de casa, desse jeito não dá. E só que minha mãe sempre foi a escudeira, sabe? E acreditar. Aí no dia seguinte ele levantou, fui conversar com ela, falou que não ia fazer mais. Ela falou assim, não, você sozinho você não consegue. Então a partir de hoje nós vamos frequentar o Ará. Minha mãe frequentou o Ará com ele durante 2 anos até se livrar. Ela foi todas as reuniões, né? Nossa! Ela frequentou todas as reuniões com um vizinho, que era o alcoólatras, tinha ficado limpo lá através do Ará também. E aí, mas ela assim, ela sofreu muito com isso, sabe só? Mas ela nunca falou em separação, nunca falou em nada. Ele também nunca foi um cara agressivo, mas esse período de bebedeira foi muito traumático. Acho que para a família. Pra família. Isso, né? Ele não é assim, ele não brigava, ele perdia a voz, não conseguia falar, ele falava, ia comunicar, ia tarefa e tal. Só que ninguém, pô, quem quer ver seu pai assim, né? Na rua, né? Então, com 15 anos, o filho vai buscar o pai no bar para trazer ele de casa, quando ele buscar ele, porque o pai não chegou ainda. O pai saiu às 17 trabalho, não chegou ainda, porque onde seu pai tá? Batata aí no bar, falei e tal, meu pai tava lá, jogando bilhar, bebendo. Mas você começou a ter essa noção aos 14? Aos 14, Até então, seu pai, você nem observa, a gente não repara, né? Começou ali, eu lembro que ele comprou uma motinha, uma CGzinha, uma azulzinha, eu lembro, e aí ele me convidou para ir assistir um jogo de bar, assim, no rural e tal, e eu ia no bar com ele, então me dava doce, essas coisas, ficava ali no bar, ele ficava jogando bilhar e tal, mas eu não via essa questão, né? E aí nesse dia que ele levou, eu lembro que ele estava subindo, tinha chovido, tal, um morrinho assim, e a motinha escorregou, nós dois caímos a moto. Não machucou, mas aí todo mundo começou a gritar assim, vai, bebum, caiu e tal. E a partir daquele momento começou assim, nossa, acho que não tá aquela moto porque bebeu, isso aqui e tal. Mas eu assim, não lembro da minha mãe brigando com ele nesse sentido e tal. E ela foi sempre muito de oração e ficar alegre. A família sempre foi muito católico lá, muito religioso. Embora meu pai podia beber todas no sábado, mas domingo, 10 horas da manhã, eu brigava tudo quanto é filho para a igreja e a gente realmente ia, entendeu? Então a gente teve uma vida bem frequente na igreja, né? Porque assim, no interior. Você era até coroinha, né? Olha quanta coisa, hein? Olha quanta coisa, porque assim, se a gente olhar, eu tinha inspirado o Escort Vermelho. Eu não cheguei. A gente não. Então, eu estou chegando nisso, assim, eu estou meio que indo da parte do 0 aos 14, 0 aos 14, gente, eu não passei dos 14 ainda, então meio que lembrando de como era, assim, de onde eu saí mesmo. E a partir dos 14 é que eu começo a ver essas coisas, né? Um advogado que tem dinheiro e tal, mas ali era, assim, futebol, a nossa brincadeira era futebol, então tinha, a gente jogava em campinho de terra, né? Não foi um município que investia muito em esporte, então a gente que fazia os nossos campos de terra em terrenos aí que ficavam abandonados, enfim. A quadra era sempre reforma, a gente pulava o muro do fundo, que a quadra era sempre interditada, então a gente pulava o muro para jogar na quadra, enfim. E aí eu acho que isso deve ter dado um estalo, né, na sua cabeça, porque até então a tua vida era feliz, do 0 aos 14. Sim. Não tinha, apesar só de eu nunca tinha um videogame, mas eu fui amigo de um cara que tinha videogame, entendeu? Eu nunca tive a bola, mas eu sabia jogar bola, então todo mundo me chamava para jogar bola, entendeu? Então as nossas brincadeiras, esconde-esconde, polícia ladrão, envolvia toda a cidade, só não brincava quem não quisesse mesmo. Então era a cidade toda. Gincana na escola, era todo mundo brincando também.
Então, assim, as brincadeiras lá, elas não segregaram, né? Então, desde o que era o mais riquinho, como nós, a gente jogava com a mesma bola, a gente jogava com o mesmo uniforme. Isso é uma diferença lá. Nossa escola, nosso colégio nunca teve uniforme, entendeu? Então, a roupinha a gente via que tinha uma diferença do outro e tal. Mas você quer ver uma coisa que era fora da curva, para saber quem tinha um pouquinho mais de dinheiro, não? Lá no colégio, era um colégio no centro da cidade, chama o Escola Estadual Progressivo Segundo Grau Francisco de Rosa, ES Estadual PSG, primeiro e segundo grau, Francisco de Rosa. Isso era a escola que a gente estudou lá. No centro da cidade. De Rosa? De Rosa, com S. Francisco de Rosa. Bem próximo à minha casa. E assim, era a rua da feira, tudo acontecia ali. E tinha um portão de grades, né? E na hora do intervalo, ia uma senhora lá vender bolo gelado. Né? Então ela ficava no portão. Então a gente via aquele que tinha ali, que levava um dinheirinho para comprar esse bolo gelado, entendeu? Então quem conseguia comer o bolo gelado da dona Lourdes, que vendia o bolo, ela falava, nossa, tá comendo bolo? Tá comendo bolo. Só que a gente ia lá pedir um teco, né? Então aí é que dava as brigas. Mas legal, minha mãe participou, porque ela me levava, às vezes ela me levava salgado nesse horário, então minha mãe, porque eu estava brincando, eu nunca esperava, não era frequente, mas a sua mãe tá lá no portão, aí ela, tá aqui uma coxinha, um salgado, então, porque já fazia, né? Então era isso, mas fora isso, era assim, a gente comia a mesma merenda, a gente comia, brincava na mesma quadra, a gente jogava no mesmo campo. Quando tinha um torneio, a gente ia com o mesmo ônibus quebrado da prefeitura, todos os meninos jogar em outro município. Então não tinha muito. Excursão era tudo escola. Um mais riquinho ou menos riquinho não ia para o zoológico, para o play center sozinho. Não, excursão da escola. Então não tinha muita diferença. Eu acho que isso começou só depois dos meus 15 anos, aí você começa a ver a pessoa se arrumar um pouquinho melhor e tal. Tá. Né? Hoje eu dou uma olhada nas minhas fotos, eu vejo que minhas roupas eram bem zoadinhas mesmo. Né? A minha roupa de crisma, minha mãe fez com um tecido, parecia de saco, né? Hoje eu vejo as minhas fotos comparadas com quem tinha lá, eu falo, meu Deus, olha que roupinha pobre que eu tinha. Mas a gente não sentia isso. Meu, que coisa louca, né? Não tinha diferença, sabe? E lá. Porque eu vejo a minha infância, a gente tem a mesma idade. A gente brincava na rua? Brincava, né? Mas eu não tenho essa, né? Já tinha escola pública e particular em Mogi. Então, assim, você percebe que o interior te limitava a uma realidade que não fazia diferença entre as pessoas. Exato. Né? Portanto, só que assim, quando no colegial, alguns amigos foram estudar Atibaia, mas era um colégio público em Atibaia. Aí tinha que pagar o transporte e tal, enfim. Eu acho que dos amigos assim, da minha idade só, que fizeram faculdade, eu acho que eu não consigo apontar um para você que estudou em colégio, mesmo os que tinham de família mais abastada lá. Eu não consigo falar que um deles estudou em colégio particular. Nenhum deles. O que mais estudaram lá, eles foram para um colégio público em Atibaia, chamado, acho que era o Major, a gente chamava, você estava no Major, o playboyzinho estudando no Major, mas era um colégio público em Atibaia que tinha sei lá, tinha uma tradição de ser um bom colégio, enfim. Mas também estava em outra cidade, então a gente falava assim, os playboyzinhos estudavam no Major. Que era um colégio... tinha festinha, tinha namoradinha, nessa época tinha uns bailes, a gente fazia bailinho de porão. E sabe que eu ficava responsável pela seleção musical. Sabe como eu gravava as músicas? Eu entrava nessas rádios, como se fosse hoje nativa, tal, essas rádios românticas. E a gente pegava esses rádios que a gente chamava de 3 em 1.
né, que era o disco de vinil, a fita e o rádio, né? Eu tinha isso Aí também. eu colocava uma fita, a gente comprava uma fita virgem, colocava lá e esperava a música no rádio. Na hora que entrava uma música lenta, a gente dava play. Na hora que acabava a música, a gente botava pause. Às vezes tinha uma propaganda no meio da música e tal. Sacanagem, sacanagem. Isso é muita sacanagem. E aí eu fazia a seleção dessas músicas e a gente depois colocava essa fita no bailinho de porão. A gente ia no garagem, essas coisas, ou às vezes ou a gente fazia o padre prestava fazendo no salão paroquial. Depois da missa a gente fazia bailinho no salão paroquial. E era muito divertido, nossa. Tinha quem não estava dançando com ninguém ficava com a vassoura, né? Você ia no meio da vassoura, tocava a vassoura, pegava. Ai, gente, sertão dos 80, meu Deus do né? céu. Que coisa boa era isso. Nossa, Aí sim. apagava a luz e ficava na luz ali, né? Na hora que um começava a tentar dar um beijo, acendia, tá deixando, tá deixando. Tá. Mas também super inocente. Super inocente. Nada. Mas eu sempre fui um menino muito popular. Tá. Então, eu sempre fui muito popular, apesar de ser bem introspectivo, só eu não, na sala de aula, pra você ter uma ideia, ali com o meu, eu lembro que primeiro, segundo, quarto ano, eu chegava em casa, assim, praticamente com as cuecas molhadas, que tinha vergonha, tipo de professor ir no banheiro. Mas quando eu saía para brincar, no intervalo, eu brincava com todo mundo, o Márcio aqui, o Márcio ali, o Márcio tem que ir pro meu time e tal, não sei o quê. Mas a sala tinha medo de abrir a boca, por eu, até hoje, assim, eu nunca pergunto, eu fico mais ouvindo e tal. Então, Por que será? Não sei, eu sempre fui muito calado, não muito na sala de aula, vergonha de fazer perguntas, até mesmo às vezes de falar presente na aula, quantas vezes eu fiquei com falta para não falar nada. Então, sei lá, eu não sei o que foi isso só. Mas fora era outro menino. Nas brincadeiras, enfim, era sempre chamado para tudo, sempre participava de tudo. Na escola, eu sempre fui um dos menininhos mais querido pelas meninas, enfim. Então, sempre ficava ali. Mas na sala de aula, eu acho que os professores não sabem nem quem eu sou. Hoje eu converso, professor, você me deu aula. Aí, nossa, é verdade, puxa vida, tá. Hoje quando eu encontro o professor, eu tenho que avisar ele que ele me deu aula, entendeu? Porque eles não lembram de mim, nunca fui um aluno marcante. Eu nunca fiz um teatro, nunca participei, eu preferia fazer a parte de trabalho do que fazer a apresentação. Tá. Então, muito introspectivo nesse sentido. Agora, é engraçado que fora, eu sempre fui organizar jogo de bola, organizava passeio de bicicleta com meia dúzia de amigos pra gente ir pro sítio, organizava torneio de futebol. Eu com 16 anos de idade, que já participava da festa, eu montei o primeiro grupo de carnaval em Nazaré, vendi acho que 200 camisetas para fazer, vamos participar do bloco, era muita calma nessa hora, juntei mais 2 amigos, mandamos fazer umas camisetas e revertemos isso aí num churrasco, pegamos um sítio de um amigo lá, fizemos um churrasco com mais de 200 pessoas, de criançada, de meninada, por causa desse trio que a gente fez de carnaval na cidade. Nossa! Eu era de organizar isso, mas engraçado, para conversa, assim, sempre fui muito calado. Até na faculdade, eu nunca fui um aluno que se destacou em conversa, em bate-papo. Você era do executar, não de ficar lá. Pois é, mas eu não sei, é muito, sabe? Tem alguma coisa faltando aí, né? Você sente que falta alguma. Às vezes eu não sou muito de executar, mas eu consigo convencer você a executar comigo, sabe? Uhum. Eu chegava com o pessoal assim, gente, vamos montar um torneiozinho de futebol aqui, assim e tal. Todo mundo, pô, legal, vamos. Daqui a pouco eu vejo que está todo mundo fazendo junto comigo e fizemos, entendeu? Agora, vai na sala de aula, o professor pergunta tal coisa, eu sei a resposta, não fica assim. Não vou falar. Aí o cara respondeu, eu sabia que era essa resposta, porque eu não falei. E aí surgiu os cortes XR3 aqui? Foi nessa época já comecei aí com meus, quando eu comecei a sair para passear, para namorar, você já começa a observar essas coisas, né?
a melhor roupa, a melhor que carro fazia diferença no interior, enfim, tal. E aí surgiu esse advogado jovem lá, que é o irmão mais velho de um amigo meu, e esse amigo acabou, hoje é casado com uma das minhas primas. Que era o bicicleteiro... O doutor Amarildo. O doutor Amarildo, ele entregava jornal de bicicleta. E ele conseguiu fazer direito, se formou, trabalhou com um advogado mais veterano na cidade, que era aquele advogado que eu te falei, que era que pegou muitas desapropriações lá, enfim, e acabou tendo um padrão de vida bem superior da cidade, né? E esse marido teve êxito, teve sucesso na vida dele. Então ele casou com uma mulher muito bonita que não era da nossa cidade, que era uma pessoa que a gente chamava, quando chegava uma menina ali, falava, nossa, tem menina de fora na cidade. Todo mundo sabia ver quem era. Então a gente sabia, quem é aquele de fora? A gente sabia que fulano estava de fora, então a gente falava assim, tem mulher de fora. Então como ele casou com uma mulher de fora, e a gente tinha no nosso assim, nossa, tem menina de fora. Então assim, o cara que conseguia pegar a menina de fora era o carinha da cidade, entendeu? E sempre aparecia alguém que tinha muitas chácaras, né? Tinha a filha do chacareiro tal, que veio passar, ou não sei o que, aparecia. E ela fulano e tal, veio passar as férias aqui, ó, tem mulher de fora. Então o Amarildo casou com uma mulher bonita de fora. Ele construiu um escritório lá no terreno da família dele, mas construiu um escritório dele. Construiu uma casa dele que já era um pouquinho acima do padrão natural da cidade. De repente ele começou a aparecer com carro zerado. A gente fala, carro zerado, ele começou com um Escort GL, aí depois ele comprou um XR, daqui a pouco ele começou a andar com um XR3 conversível. Aí você imagina só, em Nazaré, toda aquela meninada brincando ali, tudo com 15 anos de idade, vem o doutor Amarildo com uma mulher linda do lado, que na época era namorada, de Escort conversível, na cidade com 10 mil habitantes, amarelo. Ele não ficava só um ano com o carro. Todo ano ele trocava com um carro novo. E eu falava, não é possível, o cara tá com um carro novo, o carro dele nem tá vendo, já vendeu, pegou outro. Olha como é que vocês eram futriguinhas, vocês sabiam até quanto tempo tinha o carro, né? Nossa, mas era assim, era novo. Mas nessa cidade não tem como, ali, nossa, não tem como. Assim, o Márcio foi dormir às 11 e todo mundo sabia que o Márcio foi pra casa. Cadê o Márcio? Não, já foi dormir, você já sabia assim que acontecia, né? Então isso começou realmente, acho que eu não tenho ninguém que se formou da minha família, não tinha por que querer ser advogado, ser de outra forma, eu nunca fiz um teste de aptidão. E a minha vontade por ser advogado eu acredito que tenha sido por essas referências, sabe? Que, tanto o Amarildo, que é um mais jovem, mas ele acredito aí que uns 15 anos mais velho que eu, talvez, mais ou menos, acho que não chega nem tanto isso. Mas os advogados com que ele trabalhou também, que tinham casas do lado da igreja, que eram as melhores casas da cidade. Então, o marido ainda tá lá, não? Tá. Tá lá ainda? Ainda tá lá. Hoje ele mora numa chácara que separou da mulher. A mulher continua na cidade e ele mora numa chácara lá com uma outra pessoa hoje. E você não fez teste vocacional, mas... E eu era muito amigo do irmão dele, né? Que é o Paulinho, né? Um pouco mais velho. Como chama? Paulinho Mosquito. Lá era só apelido, né? Então era o Paulinho Mosquito. E aí, quando o Amarildo começou a ganhar dinheiro e já trabalhar como estagiário nesse advogado, ele passou essa função de entregar jornal para o irmão dele, o Paulinho, que era meu amigo, né? Só que o Paulinho nunca quis nada, ele queria ser jogador de futebol, nunca estudou na vida e tal, então ele parou ali no 5º ano e ficou ali eternamente nesse 5º ano, né? E o Amarildo sempre quis ajudar esse irmão dele, né? Então, quando eu lembro dessa
dessa história que quando o Amarildo ia passear com a namorada dele, que já tinha família em Campinas e tal, ele levava o Amarildo me convidava. Então eu tive, eu tive a oportunidade. Não sabia que você tinha andado nos cortes Z3. Eu tive a oportunidade de fazer esses passeios algumas vezes com o marido, entendeu? Era eu, o Amarildo e o Panela, que era o Carlos Eduardo, que eles dois eram primo, eu amigo. O Amarildo, o Paulinho casou com a prima minha. E o Panela, que era primo dele, casou com uma outra prima minha, porque eu tenho muita prima, acho que eu fui o único menino por muitos anos da família do meu avô. Então, eu acho que eu tenho pelo menos uns 10 amigos casados com primos. Nossa! Então eu tive a oportunidade. E aí que você viu e a referência que queria ter. Já, agora, que eu fico só um pouquinho. Tá. Não, acho que agora deu, hein, Márcio? Acho que agora a gente chega na faculdade. Porque aí começou exatamente assim, porque aí a gente já começa agora a soltar um pouquinho, que é do fato de já... Porque eu já cheguei no score vermelho. Aqui acho que a gente avança um pouquinho dos cortes sobre essa fase de eu começar a visualizar isso e tal, porque aí eu já tô aqui, já vou entrar no meu... Porque eu só preciso encaixar aqui nessa história, quando que você sonhou em ter uma família, em profetizar? Não, eu quero estar casado, eu quero ter 2 filhos, eu quero ter um menino, uma menina. Eu acho que a partir desse momento que eu comecei a definir de que eu queria ser advogado. Que foi ali, não foi bem, acho que foi no colegial. Quando eu fui pro colegial, que eu estava ali com meus 16 anos de idade, o Amarildo, o Paulinho era uns 4 anos mais velho que eu. Então eu lembro que ele tirou carta, não, acho que uns 3 anos, ele tirou carta com 18 anos e eu tinha 15, isso. Aí o que ele fazia? O irmão dele estava com esses carros e ele morava numa casa que ele tinha construído lá, mas essa casa não tinha garagem. E a casa dos pais desse Amarildo com o Paulinho era uma casa que tinha uma garajona grande e tal. Então o que o Paulinho fazia? Aí eu estava estudando à noite já. O Amarildo falava: Paulinho, eu vou dormir, porque ele ficava andando na cidade passeando e tal. Você leva meu carro? Então o Paulinho ia lá buscar o carro do Amarildo. O Amarildo deixava o Paulinho pro carro, só que ele falava assim: você pode ficar com o meu carro até a hora que você quiser, mas você não pode sair da cidade, porque eu não te dou documento. Então ficava eu e o Paulinho dando volta na cidade de carro sozinho. Aí a gente levava as meninas da escola para casa, a gente ficava dando carona para todo mundo, então a gente ficava andando de carro a noite inteira na cidade. Então você teve acesso ao carro. Eu participei disso, eu vi isso. A gente conquistou muitas namoradinhas com esses carros, assim, Entendi. Então eu acabei vivendo isso com eles, né? De desfrutar. O marido acabou me conhecendo, depois ele casou, eu conheci a esposa dele, nasceu a filhinha dele. Eu tive a oportunidade também de hoje talvez nunca tive muita afinidade, mas a gente teve, eu vi isso, eu vivenciei isso, entendeu? Porque uma coisa é você ver de longe o carro. Não, você viveu essa vida de ter uma posse. E era uma coisa assim, ninguém tinha, 2 ou 3 pessoas tinham, eu era extremamente limitado financeiramente, só que eu vivi coisas assim que assim, me deu esse gosto, sabe? De poder andar de carro bom, carro de amigo e tal. E eu sempre fui assim, essa parte, eu sempre fui um cara que muito educado, né? Eu sempre fui muito educado, então ninguém nunca me evitou a minha presença. Então eu era recebido em qualquer lugar. Tá com o Márcio? Não, tá com o Márcio, tá tudo bem, então. Sempre foi meio assim, mas por trás era um terror, pra você, entendeu? Mas conversando com você, a gente fala: não, Márcio, não tem uma linha, mas ali era um terror. Aí dessa fase começa a fase da adolescência, que é a fase já de sair já de festas, de começar a rodar a região toda, enfim e tal. Né? E
E acho que é isso mesmo, 14 para 15, vem pro colegial, porque acho que aí entra uma nova fase, uma nova história, né? Tá. Aí é onde eu começo já a querer ter dinheirinho para sair, entendeu? Tá. Já não era mais aquela fase só do, vamos jogar bola hoje que tá tudo bem, vamos brincar dentro da rua que tá tudo bem, não. Ali eu já queria colocar uma boa camisa, né? Então eu lembro que eu tinha uma camisa da Hunger, azul, e uma calça. Então esse era o meu uniforme do final de semana. Lá vem o Márcio com a Hunger azul, mas assim, era todo mundo assim, né? Acho que tem um ou dois amigos, né, que já trabalhavam, que optaram por trabalhar desde cedo e não estudar, que eles ganhavam, eles compravam roupa, usavam os melhores perfumes, que era Ciorene, que era aqueles perfumes da época lá. Eu comprava o meu do Brasil, mas era. Entendi. Ó, então a gente encerra por aqui. E aí, só pra você ver, 1h15.